E aí, galera, tudo bem? Aula de História no dia de hoje. Nós vamos entrar num capítulo novo de História, que fala sobre as sociedades e a escrita. Por que as sociedades? Porque em toda sociedade tem que ver mesmo que, uma escrita. Houve uma escrita, certo? Então, nós vamos entrar um pouquinho aí nesse mundinho aí, tá bom? Então, analisando essa página do livro de vocês, a página 87, a gente pode ver aí várias formas de escrever, tá bom? Então, a gente tem, acho que inglês aí, temos italiano, temos aí, sei lá, muita coisa ali que, certo? Temos outras línguas ali que a gente talvez não entenda, tá? Então, temos várias maneiras de escrita, em cada sociedade, uma escrita diferente, certo? E aí a gente passa, para ali a página 88, que ler e escrever é um direito de todos. Então, a gente sabe que toda criança, ela tem o direito de ir à escola. E ela tem o direito de aprender a ler e aprender a escrever, Isso está lá na Constituição, tá? É uma lei, Não importa o lugar onde a gente está, a gente tem, então, que ter acesso à escola, tá? Então, que é por meio da leitura e da escrita que nós vamos fazer o quê? Ter conhecimento. A gente vai se aperfeiçoar, de coisas, a gente vai aprender, a gente vai saber nos comunicarmos melhor, a gente vai aprender a ter um mundo, ter imaginação, tá? Então, a gente vai aprender muitas coisas quando eu aprendo a ler e a escrever. Não que uma pessoa que não aprendeu a ler e escrever não tenha tudo isso. Não, não é essa a questão, Mas hoje, hoje em dia, a gente precisa cada vez mais, saber ler e escrever aí, interpretar aquilo que a gente está lendo. Então, decifrar palavras escritas é algo, então, extremamente necessário. Pois, quando a gente anda nas ruas, a gente tem que observar, várias escritas, tá? Então, eu tenho uma conhecida minha que ela, não sabe ler, Ela é bem vovozinha já. E aí, o que acontece? As pessoas ficam com medo dela se perder. Por quê? Porque ela não sabe ler, então ela não sabe o número das ruas, Ela não sabe como é que é o ônibus que ela vai pegar, tá? Então, não sabe, identificar as coisas. E para isso, para andar assim, a gente precisa muito saber ler, E saber as placas e tudo. Então, não sei se vocês lembram, mas quando vocês começaram a aprender a ler, com certeza vocês ficaram, maravilhados quando você leu a primeira palavrinha de você lá. Por quê? Porque é muito bom a gente, então, ler, E não foi, na verdade, diferente aí ao longo da nossa história, certo? Por quê? Eles, então, arrumaram uma maneira de escrever. Então, a gente sabe que há séculos atrás, Então, antes de Jesus Cristo, tá? Surgiu a escrita. E como que eles faziam? Eles faziam, então, tipo os desenhos, Não tinha papel, não tinha caneta, mas eles faziam desenhos aonde? Em cavernas, em pedras, tá? Eles faziam esses desenhos. E aí eles transformavam, esses desenhos em escritas, que para eles era uma escrita, tá? Então, quando eles olhavam aquele desenho, eles sabiam o que quer dizer. Então, eles olhavam o cachorro, sabiam que era o cachorro, Talvez o cachorro não fosse que nem é hoje, mas eles sabiam. Então, naquela época, era a maneira deles, se comunicarem aí. A primeira escrita, a gente diz que ela é escrita cuneiforme, tá? Então, os sumérios, inicialmente, se baseavam em símbolos, para significar as palavras. E essas, então, escritas, conhecidas como pictografias, tá? Tornou-se, então, ideográfica, com o passar do tempo. Então, o que acontece? As pessoas tiveram que ver o que era o significado de cada coisinha que tinha aí nessa pedra que vocês estão observando. Então, a função da escrita naquela época era para quê? Por que as pessoas escreviam naquela época?
para registrar a contabilidade do povo, né? Contabilidade ali do governo, na verdade, tá? Então, os sumérios, eles, na verdade, registravam, tá? Quanto que tinha de estoque, os impostos, quanto que as pessoas deviam para eles, as mercadorias que eles tinham em estoque, as mercadorias que eles venderam, né? E à medida, então, que a cidade foi crescendo, os reis foram se tornando mais poderosos, né? E a escrita, então, passou a se tornar uma forma de registro, né? Então, naquele tempo, era considerada, né, deuses ou representantes deles, porque eles elaboravam as leis, tá? Então, os reis, né? Então, quando a escrita dessas leis também era considerada sagrada, certo? Então, eles começaram a utilizar a escrita para fazer as leis também, tá? E eram as leis de quem? Do rei. Então, o rei era considerado como um deus, né? Certo? E as leis que ele fazia eram sagradas. No entanto, que quando o rei dava uma ordem, não poderia se desfazer daquela ordem, tá? Então, naquela época, nós sabíamos que não existia escola, né? E somente as pessoas com mais condições conseguiam, né? Algumas pessoas, para poder dar aula para elas em casa, tá? E a gente chama aquelas pessoas que escreviam de escribas, certo? E eles, então, eram funcionários reais, né? Encarregados de escrever. E eles recebiam, então, né? Treinamento para isso, tá? E eram poucas pessoas que se transformavam em escribas, certo? Então, né? A escrita lá no Antigo Egito, a gente vê ali que ela surgiu, né? Pouco tempo, então, depois de ter se desenvolvido na Mesopotâmia. Então, foi um povo, depois outro, e depois outro, e assim por diante. E no Egito, então, os escribas também ocupavam um lugar de destaque entre os nobres, né? E os funcionários do faraó, tá? Assim como a Mesopotâmia, a escrita egípcia também era um assunto, né, oficial do rei, como as leis, né, como os textos sagrados e a contabilidade do Estado, certo? Então, nas paredes do templos e monumentos, o que tinha? Tinha várias coisas escritas, como vocês podem observar aí na imagem, né, do livro de vocês, tá? Então, essas tábulas, né? Depois de um tempo, o que veio? Veio o papiro, que é tipo um papel, tá? E aí eles então usam, né, um tinteiro, tipo uma pena que eles molham numa tinta para poder escrever nesse papiro, tá? Que é tipo um papel que ele é enroladinho. E esse então papiro veio de fibras, né, de caule retirado então de uma planta ali, tá? Então, eles esperavam essa planta secar, né, e depois faziam lá esse papel, né, dessa planta. No entanto, que o papel veio de uma árvore, né? Então, começou aí a escrita, né? Como eles, então, começaram a se desenvolver, a escrever aí no Antigo Egito e também na Mesopotâmia. Certo, galerinha? Então, que nós possamos aí, certo? Termos, né? Que nós possamos, então, poder, então, né, estudar mais a fundo essa matéria, ler o material, prestar atenção, né? É muito importante a gente saber a história, para que a gente possa, né, saber o porquê que hoje a gente escreve. Por que é tão importante escrever? Se eles não tivessem escrito, se eles não tivessem arrumado uma maneira de escrever, de nos deixar a história, como que a gente saberia? Então, eles acharam uma maneira lá de deixar registrado tudo aquilo que eles faziam, para que hoje a gente pudesse estar estudando e pudesse fazer o quê? Estar evoluindo aí na nossa história, certo? Então, até a nossa próxima aula aí de história. Tchau, galera!